Bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, Vanessa. Bom dia. Você vai apresentar, Joelma? Vou. Na lista tá que é o quarto trabalho, se eu não me engano. É o último trabalho que tá listado. Tá. Sobre contato intergrupal. Aliás, algum problema em você trocar com o meu trabalho? Nenhum. Nenhum. Não, Não. tá. Porque o autor principal, né? Eu não sou a autora principal desse trabalho. Ele trabalha, né, no mercado e chamaram ele para uma reunião de conselho agora de manhã. Ele falou: não tem como. E aí ele tem esperanças que em uma meia hora ele se libere e consiga entrar, mas se for Uhum. exatamente segunda, não deve dar tempo dele participar. Uhum. Se não der no final, tudo bem, mas ele queria participar, é o primeiro congresso dele, então ele está todo Ah, sim. animado, e aí olhou Não, de sem novo. problemas. Pode deixar ele pro final, Ah, então tá bom. tá? Que vai ser a transmissão do vídeo, né? A transmissão do vídeo e a discussão, né? Uhum. Certinho, sem problemas. Tá bom. Bom dia, Denise, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Denise, você vai apresentar também? Vou apresentar. Aí pode ser a gravação, né? Pode ser a gravação. Já estou com as gravações todas aqui no jeito. Qual que é o seu trabalho? É, aqui o título direitinho. Deixa eu É ver. Rotina das mulheres que trabalham na confecção. Tá bom, perfeito.
Bom dia, Silvana, tudo bem? Não tô te ouvindo. Não. Oi. Agora foi. Menino, Bom fiquei dia, mais tudo de bem? 10 minutos para tentar entrar nessa sala. Bom dia a todos e todas. Então, depois da confusão de ontem, hoje eu falei, não, meia hora antes eu vou começar a tentar entrar nesse Nossa, negócio. que desespero! Você também estava Não, tentando ingressar na reunião e não estava conseguindo, era isso? tava, não consegui. Ontem eu não consegui, hoje eu não consegui. Aí eu peguei um outro micro reserva aqui. Não sei por que esse entrou. E o mais estranho é porque todo mundo fala: "Ah, você tem o Zoom instalado?" Eu dou aula no Zoom o dia inteiro. Ontem Nossa, eu dei aula antes da reunião e dei aula depois. Eu saí e entrei direto. E assim, funcionou perfeitamente. Agora, o link daqui não está entrando. Aí eu entrei lá no outro micro hoje de manhã, tentei, não consegui, falei, paciência, vai ter que ser no outro. É que a câmera do outro é mais ruim e tal, né? E se acostuma com um, parece que tá tudo fácil. Você vai pro outro, fica tudo difícil. E aí, a hora que eu entrei, o outro aqui que estava pensando foi sozinho. ai, gente, Aí acho eu que é botei para humilhação, é para outro, humilhar essa tecnologia, é para humilhar, não é possível. para Né? dar uma dose de nervoso. Nossa, tremi, tô até tremendo, meu Deus. Deixa eu combinar uma coisa com vocês. O Roberto, que é o principal autor do meu artigo, a Silvana até conheceu ele ontem, ele foi chamado para uma reunião agora de manhã. E aí ele deve conseguir entrar com uns 30 minutos de atraso. Tem algum problema se a gente colocar o nosso trabalho por último? Tá tudo bem para vocês? Tá bom, que ele queria participar. Já deu horário, mas o nosso moderador não chegou. Deixa eu mandar uma mensagem. Sim, se ele não entrar, a gente começa. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Vanessa, tudo bem? Tudo bem. O moderador, ele ainda não entrou. Eu mandei aqui uma mensagem para ver
se ele responde. Vamos só esperar uns minutinhos, Vanessa. Eu também mandei mensagem para o professor Rafael aqui para ver se ele já consegue entrar com a gente. Eu também já mandei mensagem. A Ingrid disse que para esperar até 8h40. Se ele não entrar, a gente começa sem ele. Ok. Eu vou aproveitar, já vou colocar aqui o link de avaliação da sessão, tá? Para já ficar aqui no chat para vocês. Ao final eu lembro de novo, mas já está aqui o link.
Bom, a gente vai sem o moderador porque parece que alocaram o professor Rafael em duas salas diferentes, tá bom? Bom, então vamos começar oficialmente. Mais uma vez, bom dia a todo mundo. Eu separei aqui o tempo, vai dar mais ou menos uns 20 minutos por artigo, tá? Rodrigo, só para te informar, eu combinei com as meninas de fazer uma inversão na ordem, porque o segundo artigo, o autor está numa reunião de trabalho e vai atrasar um pouquinho, tá? Se ele não chegar, eu toco sem ele, mas como ele era o primeiro autor e é o primeiro congresso dele, ele queria participar, tá bom? Ótimo. É, Vamos começar, então? Eu já estou com os vídeos aqui no jeito, Rodrigo. Posso seguir aqui, tudo bem? Tudo bem, Vanessa. Qualquer coisa, também estou disponível. Tá bom. Vamos lá. Então, o nosso primeiro trabalho aqui da sessão. Deixa eu abrir aqui a ordem. Contato intergrupal entre pessoas com e sem deficiência em contextos de trabalho. Revisão narrativa da literatura internacional. Tá certo? Vamos lá, deixa eu compartilhar o vídeo com vocês. Ah, eu não compartilhei o som, só um minutinho, peraí. Acho que tem que compartilhar o som também, né? Share sound. Certo. Vamos lá. Olá, meu nome é Joelma, eu sou doutoranda em psicologia pela Universidade Federal de São João do Rei e eu vou apresentar aqui um recorte da minha pesquisa de doutorado. E nesse recorte eu vou falar sobre o contato intergrupal entre pessoas com e sem deficiência em contexto de trabalho. É uma revisão narrativa da literatura internacional e foi desenvolvida sob a orientação da professora doutora Maria Nivalda de Carvalho Freitas, que é quem me orienta no doutorado. E só para introduzir um pouco esse tema, é importante destacar que 1/6 da população mundial tem algum tipo de deficiência, então é mais de 1 bilhão de pessoas, e que há alguns anos, já há algumas décadas, a gente discute a inclusão de pessoas com deficiência nos diversos espaços sociais, escola, trabalho, lazer, e existem diversas barreiras que dificultam ou impedem uma efetiva inclusão de pessoas com deficiência, e uma dessas barreiras é a discriminação, é o preconceito em relação à deficiência. E para entender melhor esse fenômeno, esse contexto, eu vou citar aqui uma teoria, que é a teoria que embasa a pesquisa que eu vou apresentar aqui, que é a teoria do contato intergrupal, uma teoria desenvolvida em meados do século passado, e que propõe que o contato positivo e frequente entre pessoas de grupos sociais desiguais leva a julgamentos favoráveis sobre o outro, aquele outro que é visto ali como diferente, e isso acaba diminuindo o preconceito. Então, de modo geral, a teoria propõe que o contato entre pessoas de diferentes à medida que esse contato vai ocorrendo, vai se diminuindo o preconceito. Existem algumas questões da teoria de como tem que ser esse contato, se tem que ser um contato positivo, se pode ser um contato neutro, né? Alguns estudos apontam que um contato neutro, a mera ocorrência de um contato mais neutro, já possibilita a redução do preconceito, e existe uma discussão também de que esse contato ele precisa ser de qualidade, precisa ser positivo para reduzir o preconceito. Então, são algumas questões, mas de modo geral, é disso que a teoria trata. E o objetivo, então, dessa revisão, considerando a teoria do contato intergrupal, é apresentar pesquisas sobre o contato entre pessoas com e sem deficiência em contexto de trabalho. É uma revisão narrativa da literatura internacional. Para isso, foram feitas buscas a publicações no período de 2006 a 2023. 2006 é uma data importante quando a gente fala de inclusão de pessoas com deficiência, porque ocorreu a publicação da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência pela Organização das Nações Unidas. Então, isso foi um estímulo muito importante para a elaboração de políticas públicas por diversos países, políticas voltadas para pessoas com deficiência. E as buscas elas foram feitas em bases de dados referências em psicologia, 6 bases de dados, utilizando os descritores combinados, conforme operadores booleanos, né, que articulassem contato intergrupal, deficiência, preconceito, discriminação ou estereótipos. Esses termos em inglês, porque foram buscados artigos em inglês, quantitativos e qualitativos, interventivos e correlacionais, que analisaram então essa relação entre contato, atitudes e comportamentos relacionados ao preconceito.
Lembrando que o preconceito em relação a pessoas com deficiência é chamado de capacitismo, porque ele parte do pressuposto de que pessoas com deficiência são menos capazes do que pessoas sem deficiência. E então foram feitas buscas por pesquisas sobre o contato entre pessoas com essa deficiência no contexto de trabalho, e caso as pesquisas se referissem também aos grupos minoritários, que fossem pesquisas que apresentassem resultados separadamente para o grupo de pessoas com deficiência. Como critério de exclusão, foram desconsiderados textos completos indisponíveis, né, de acesso inviabilizado, e também trabalhos finais de cursos de graduação e pós-graduação, porque esses trabalhos eles não passam pelo processo de revisão de pares que os periódicos científicos passam. Então, esse foi o motivo a fim de a gente garantir a qualidade da revisão. Os dados das bases foram exportados para o programa Ryan, que é um programa gratuito, que busca triar, auxiliar na triagem de títulos e resumos de publicações, identificar artigos repetidos e também possibilitar para a gente identificar os motivos de exclusão dos artigos. Então, é um programa voltado para revisões de literatura. E desse processo, de mais de 520 artigos, 63 foram excluídos por estarem duplicados, 84 foram selecionados após a leitura do título e do resumo, e ao final, 13 artigos atenderam aos critérios de inclusão após a leitura integral dos textos. Como principais resultados, a gente destaca aqui, desses 13 artigos, 8 estavam focados na atuação de funcionários, gestores e especialistas em recolocação profissional que atuavam no mercado de trabalho. Outros 4 estudos estavam focados na formação para ingresso no mercado de trabalho, então buscavam articular ali o curso que a pessoa desenvolvia ou alguma demanda que ela ia ter que lidar quando formada. Então, cursos que estavam preocupados com a formação de categorias profissionais, diferente, por exemplo, de outros estudos que selecionaram, né, que tiveram como participantes estudantes universitários, mas que a amostra foi somente por conveniência, né, que não estavam focados, né, na formação profissional. E desses 3 estudos, um deles mesclou tanto profissionais como estudantes, buscando ali articular questões relacionadas à inclusão no mercado de trabalho. E como principais resultados, a gente destaca o papel da cultura organizacional e das condições de trabalho, né, condições que ofertem oportunidade de interação, independência de resultados, porque isso estava associado a maior participação social, sentimentos de apoio e atitudes positivas em relação a pessoas com deficiência. Também a gente destaca a proximidade, a quantidade e a qualidade do contato como associadas a relações intergrupais positivas e apoio à contratação de trabalhadores com deficiências ocultas, né, o maior público, vamos dizer assim, das pesquisas foram pessoas com deficiências ocultas ou invisíveis, como neurodivergências, autismo, transtornos mentais. Então, é uma questão que demanda mais estudos, né? A gente focar mais em deficiências visíveis também, para discutir essa questão do preconceito e como que o tipo de deficiência impacta nas relações no ambiente de trabalho. A gente destaca ainda um número muito reduzido de intervenções, foram 4 estudos interventivos e 9 estudos correlacionais, então a gente precisa de mais investigações interventivas nesse tema. A gente destaca também como as condições organizacionais favorecem ou não as possibilidades de contato e a melhoria das atitudes, porque isso não está muito claro na literatura, é importante que a gente tenha mais pesquisas a respeito. E outra questão muito importante, quais as consequências das condições de trabalho, das relações de trabalho, para trabalhadores com deficiência? Em nenhuma das pesquisas, trabalhadores com deficiência foram entrevistados, responderam questionários, nem nada disso. Então, é importante que a gente também conheça a perspectiva de trabalhadores com deficiência sobre as relações, sobre o contato que é estabelecido no ambiente de trabalho. Importante ainda destacar que em muitos estudos houve diferenças significativas no impacto do contato sobre as atitudes de preconceito, e em outros essas diferenças foram muito pequenas, né, mais qualitativas. E isso se deve, muitas vezes, à forma como o conceito de deficiência é operacionalizado, né, como definir deficiência, tendo em vista que a gente tem um grupo muito diverso de pessoas, de tipos de deficiências, e também a questão de como definir quantidade e qualidade de contato, que é algo que difere muito entre as pesquisas. Importante destacar também que a existência de dispositivos legais que aumentem o contato, a inclusão de pessoas com deficiência, é algo extremamente importante, mas que pode não ser suficiente para reduzir a discriminação. A gente observa que, em comparação a outros grupos sociais, para o grupo de pessoas com deficiência, a qualidade de contato em condições que afirmam capacidades e não reforçam limitações, isso pode ser mais relevante na melhoria das atitudes do que a mera ocorrência do contato. Essas são algumas das referências que eu utilizei, as principais referências, e eu agradeço muito por vocês terem acompanhado até aqui. Muito obrigada.
Bom, tivemos aí o primeiro trabalho, vamos abrir para discussão. Não sei se alguém quer começar falando. Bom, eu então vou começar um pouquinho, vou na verdade até compartilhar uma experiência pessoal que eu tive, né? Porque eu trabalhei por 20 anos aí no mercado, né? Antes de migrar para academia. E, e empresas grandes normalmente têm uma cota, né? Que tem que cumprir de pessoas com alguma deficiência, né? No quadro de funcionários. E em um dado momento, essa empresa ela foi multada porque o que que ela fez? Ela fez uma parceria com uma ONG e que atendia alguns grupos e ela fazia alguns contratos de trabalho com algumas pessoas que estavam fora da empresa, fora do negócio, para cumprir essa cota. Então, olha como as coisas, né, caminham, né, para resolver esse problema. Eles criaram esse mecanismo, né, de, de ter essas contratações fora da empresa, né? Então, assim, acho que é um tópico muito importante de ser discutido, né, na academia, sem dúvida nenhuma. Cíntia, bom dia. Bom, e aí, mais alguma contribuição, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, Vanessa, tá me ouvindo? Estou te vendo. Desculpa, eu ainda não aprendi a mexer direito no Zoom. É, Então, falando um pouquinho sobre o texto da Joelma e pegando um pouquinho do que você disse também, né? Eu fiz uma análise, como eu estou entrando nos estudos organizacionais agora, eu fiz uma análise um pouco mais técnica, digamos, do texto, né? Então, só queria dizer ali que o texto dela, ele trouxe uma introdução assim bem robusta, muito bem fundamentada. Então, ele traz autores ali muito relevantes para a temática, né, Joelma? É, teve também essa questão de você trazer uma visão muito clara sobre a exclusão das pessoas ali com deficiência. Você trouxe um pouco também do contexto social, falando um pouquinho do laboral. E, mais uma vez, falando da base teórica, foi muito sólida. E você trouxe também algumas referências muito atuais, como você trouxe ali também o protocolo da revisão sistemática, trazendo os autores ali desde 2006, que foi aquela, digamos, a virada de chave para o contato intergrupal, ali falando das pessoas com deficiência. E também queria falar sobre essa clareza que você traz sobre esses elementos mais teóricos, sobre a metodologia. Você trouxe muito bem explicado essa parte do texto, que traz uma robustez também para o seu texto. E eu creio que isso vai contribuir bastante para essa parte do ambiente organizacional. Também tem a questão ali na finalização do artigo, você fala da relevância de estudar isso, do tema, né, da temática para o ambiente organizacional. Eu gostaria de parabenizar você. Realmente o texto está muito completo. E trazendo um pouquinho pelo que a Vanessa disse, eu também vim de uma área tanto de empresas tradicionais e peguei também essa transição agora, né, na parte bancária para essa questão, digamos, da empresa ter um setor de diversidade e inclusão, só que às vezes isso só está no papel. Então, acho que textos como o seu, trabalhar essa temática, a gente tenta desestigmatizar essa questão de, opa, eu vou ter apenas um setor. Não, eu não preciso só do setor, eu preciso realmente desse contato, desse relacionamento para que a gente consiga fazer uma mudança na sociedade. Então, parabéns pela temática e parabéns pela construção do texto. Muito obrigada, gente, pelos comentários. Rodrigo, Vanessa. Até um dos pareceres, né, da avaliação do trabalho, né, quando eu submeti, era da questão da teoria e de por que a gente fazer uma revisão da literatura internacional e não nacional. A gente não tem fundamentos aqui ainda no Brasil
A teoria ela é muito antiga, de décadas, a gente ainda não tem isso bem trabalhado aqui no Brasil, a gente não tem muitos artigos sobre isso, a gente encontra uma coisa ou outra, né? Então, acho que o intuito da revisão é justamente a gente conseguir trazer mais essa discussão para o Brasil mesmo, né? Para a produção da nossa de conhecimento aqui, da gente, ainda mais em organização, a gente tem tanta condição para poder fazer intervenção e observar o efeito, né? Como a gente está hoje, vamos avaliar os setores, né? Onde a gente tem pessoas com deficiência, né? Como está o processo. A gente consegue fazer um antes e depois dentro das organizações muito mais fácil do que em outros contextos. E a gente não tem isso aqui. Né? A gente não tem isso fora também, igual eu destaquei, a gente tem poucos estudos interventivos lá fora, mas aqui no Brasil a gente não tem nada. Então a gente precisa realmente trazer mais essa discussão para cá. É uma teoria muito consolidada em termos de evidência científica mesmo, dos efeitos do contato, e a gente não tem quase nada aqui, a gente não trabalha muito com isso. Então, realmente, para a gente incorporar nas nossas práticas, né, e desenvolver estudos mais com a nossa cara, com o nosso jeito mesmo, e ver como essas coisas estão acontecendo aqui, ainda mais tendo o tema de diversidade e inclusão tão forte hoje em dia como a gente tem, muita polêmica, né, de ser muita coisa de aparência mesmo, né? Então, vamos investigar como está acontecendo na prática, como que é a experiência para as pessoas com deficiência, porque isso lá fora também não é muito visado, então a gente realmente dá mais destaque aqui no Brasil. Eu acho que é importante. Mas obrigada, de verdade, pelas contribuições. Só por curiosidade, esse trabalho é parte de um trabalho maior que você está desenvolvendo, uma tese, alguma coisa, ou não? Ele está relacionado com a minha tese de doutorado, só que eu fiz um Tá. período de sanduíche fora, na Inglaterra. Então, ele é o resultado Uhum. da pesquisa que eu fiz quando eu estava na Inglaterra. A minha tese, na verdade, é Retorno ao Trabalho de Pessoas com Deficiência Adquirida por Acidente de Trabalho, e onde eu discuto um pouco a questão da reinserção, das barreiras, dos facilitadores para a reinserção. Então, a gente discute essa questão do apoio social, do suporte da empresa, das relações ali de trabalho, quanto isso favorece o retorno de pessoas com deficiência adquirida. Então, o que eu apresentei aqui é o recorte dessa questão do contrato intergrupal, que foi uma pesquisa que eu fiz na época que eu estava fora. Eu fiquei um período fora. Eu ainda não terminei a tese, mas a gente vai encaixar essa parte Tá. como um anexo da tese. Certo. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário no artigo da Joelma? Não? Cíntia, você vai assumir a moderação da sala ou não? Não estou te ouvindo. Não estamos ouvindo. Está sem áudio. Agora foi. Não, não parecia que tinha ido. Bom, deixa eu ver aqui qual que é o próximo vídeo. Já vou deixar ele aqui posicionado. Aí o próximo, então, vai ser a rotina de mulheres que trabalham com confecção durante e após a pandemia da Covid-19. Deixa eu compartilhar aqui para a gente assistir esse vídeo. Olá, venho apresentar um artigo que tem como título Rotina de Mulheres que Trabalham com Confecção durante e após a Pandemia de Covid-19,
das autoras Mariana Lima, Nádia Carvalho e Denise Souza, todas formadas pela Universidade Federal de Pernambuco. O objetivo geral desse estudo é compreender as transformações que ocorreram na rotina e trabalho das mulheres que produzem e vendem confecção no calçadão Miguel Arraes de Alencar, localizado na cidade de Santa Cruz de Capibaribe, interior de Pernambuco, durante e após o período de isolamento da pandemia de Covid-19. Para isso, dividimos a fundamentação teórica em 2 pontos. O primeiro, que abordou a questão da pandemia da Covid-19 e as transformações sociais, mencionando como houve as mudanças dos negócios, da estrutura dos negócios, o modo de se relacionar com o cliente, realizar as vendas, principalmente no período de pandemia. Em outro momento, é mencionado sobre o agreste das confecções e sua origem, a importância para a região e o trabalho das mulheres nesse contexto. Em seguida, os procedimentos metodológicos, na qual a pesquisa é caracterizada como qualitativa e descritiva, foi realizada com 15 mulheres comerciantes que atuam no calçadão Miguel Arraes de Alencar, localizado em Santa Cruz do Capibaribe, durante o mês de agosto de 2023. As entrevistas elas ocorreram de modo presencial e guiadas pelo questionário semi-estruturado que estava centrado, né, em perguntas que investigassem o perfil e a rotina de trabalho dessas mulheres. E a análise das entrevistas, elas foram feitas através da análise de narrativa, seguindo algumas etapas, né, de explicação, explanação e exploração dos dados. A análise e discussão dos resultados, ela foi dividida em 3 pontos principais, sendo a primeira delas a identificação do perfil das entrevistadas do calçadão Miguel Arraes de Alencar. E em pontos como a idade, foi observado que a maioria das entrevistadas estavam localizadas na faixa etária de 29 até 39 anos. Sobre a questão de cor e raça, 7 das 15 entrevistadas se consideraram como mulheres pardas e 6 como brancas. O estado civil que predominou foi de 8 mulheres serem consideradas como solteira e 7 casadas. A escolaridade, a maior parte, né, das entrevistadas, elas tinham o ensino médio completo ou o ensino superior. O local de moradia das 15 entrevistadas, 10 afirmaram viver em Santa Cruz do Capibaribe. E sobre a questão da maternidade, das 15 entrevistadas, 12 já eram mães e 10 delas tinham filhos menores de 18 anos. Sobre o tempo de trabalho com a confecção, a maior parte das entrevistadas tinha um tempo considerado jovem, né? Elas estavam há menos de 3 anos no setor e outras variando entre 4 até 9 anos, sendo apenas 3 das entrevistadas que afirmaram possuir mais de 10 anos no setor. Sobre as mudanças que ocorreram no período de pandemia de Covid-19, elas falaram que a questão emocional foi forte, porque elas tinham muitos sentimentos negativos de incerteza, satisfação, medo e estresse. A fala da entrevistada 7 até revela isso quando ela fala que ela tinha medo da doença, que era desconhecida, tinha muita certeza sobre o cenário, como ia ser não trabalhar, por quanto tempo ia ficar parada as atividades. Então, foi um período considerável como difícil. A pandemia ela traz também os prejuízos que vão além da questão financeira individual da renda familiar. E isso fez com que muitas mulheres tivessem que se reinventar. E foi aí que muitas investiram no cenário do mercado online, das vendas online, do uso das redes sociais. A E6 é um exemplo que ela fala que ela estava iniciando no setor quando foi pega, né, pelo cenário de pandemia. E aí ela nem tinha conquistado ainda freguês direito e precisou se reinventar. E ela conseguiu sim crescer nesse mercado online e teve um aumento das suas vendas. Mas apesar dessas histórias de superação, boa parte das entrevistadas relataram dificuldades em manter o seu negócio e até mesmo iniciar um novo durante esse período da pandemia. Em relação às rotinas das entrevistadas, notamos algumas diferenças.
As entrevistadas que adentraram no mercado online, elas continuaram com a rotina intensa de trabalho, enquanto aquelas que paralisaram suas atividades e ficaram aguardando o retorno presencial, elas acabaram diminuindo o tempo de dedicação ao trabalho profissional, mas, por outro lado, seguiam se dedicando aos afazeres domésticos e atividades de cuidado. Ainda sobre essas responsabilidades que as mulheres têm, tanto profissional quanto na esfera doméstica, a gente nota mais uma vez a dificuldade que elas afirmam ter para conciliar atividades de cuidado com o filho, de arrumar a casa, produzir as peças, cozinhar, entre outras. E esse cenário já foi relatado em pesquisas anteriores, como de Souza, Lima e Lima, lá em 2023. Outro ponto importante mencionar é os aspectos impactados, as áreas que as mulheres notaram que a pandemia gerou impacto nas suas vidas. Foi a financeira, com o aspecto de redução de renda, atraso de contas, uso de reserva de emergência, psicológica, que muitas mudanças que houveram nesse cenário nas suas vidas. Houve também o sentimento negativo que elas tinham de medo e incerteza, a perda de familiares e amigos, a social, a questão do próprio isolamento social, da perda de clientes, das novas fases, formas de trabalho e novas maneiras de se relacionar. A gente conclui, então, nas considerações finais, que a pandemia realmente ela causou muito impacto na vida das mulheres que trabalhavam no comércio do calçadão Miguel Arraes de Alencar, especialmente o financeiro, mas também o social e o psicológico. E esses fatores ainda persistem nos dias atuais na vida delas. E apesar do ritmo lento, as mulheres buscam se recuperar desses impactos trazidos pela pandemia, tanto na questão pessoal quanto no trabalho e nas suas finanças. E sugere-se, então, com esse estudo, expandir o loco de pesquisa para outros municípios que compõem o agreste da confecção e também analisar as diferenças de gênero, como foi essas rotinas para os homens. É importante também entender o mercado online e desenvolver estudos sobre isso na região. A pesquisa contribui, então, para a visibilidade do trabalho feminino e apoia o desenvolvimento de programas voltados os pequenos empreendedores do Agreste. Por fim, estão as referências bibliográficas apresentadas nesse slide. Muito obrigada pela atenção. Bom, vamos lá. Alguém quer começar com a discussão desse artigo? Fazer alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida. Ela falou, eu não li o artigo, não consegui ler, tá? Mas você falou que durante o período de isolamento, algumas mulheres elas foram para a internet para vender e outras não. Você conseguiu identificar por quê? Se não tinha um computador, se não tinha algum... Identificar por que que elas não foram, enfim. Ótimo, obrigada, Silvana, pela pergunta. Bom dia, sou Denise Souza, também orientei aí o trabalho, fiz parte, né, do trabalho. Eu acho que faltou um pouco a gente falar do contexto, né, da região, que aí acho que responde um pouco a pergunta de Silvana. O Agreste Pernambucano de Confecções fica localizado no interior de Pernambuco, a 120 quilômetros da capital, Recife, e tem 3 cidades-eixos. Uma que foi a que a gente estudou, que é Santa Cruz do Capibaribe, e a outra Caruaru e Toritama, né, com produção de confecção, de jeans, e outros tecidos, enfim. E aí, essas 3 cidades-eixos envolvem em torno de 11, 12 cidades, né, da região do Agreste, que gira em torno da confecção. E aí a confecção nessa região, ela é caracterizada muito pela informalidade, né, por trabalho precário, enfim, eu acho que por isso até se mantém bem competitiva. Muitos produzem para feira, coisa assim, mas lá a gente tem todo tipo de organização, tá? Então tem desde que a gente chama de fabricos e facções, que são pequenas confecções que funcionam dentro da própria casa, e tem empresas também bem modernizadas, grandes, que
fabricam para vários outros estados do país, com alta tecnologia também. Então, a gente tem esse contraste, sendo que a maioria realmente atua dentro da informalidade. E aí, nesse contexto, né, o grau de escolaridade dessas mulheres, até nessa pesquisa surpreendeu que a gente tinha 5, se eu não me engano, ou 6 com nível superior, mas não é a média da região. O trabalho é mais precário, a empresa a informalidade, e aí, assim, com dificuldades, aí indo diretamente para a pergunta da Silvana, de lidar com tecnologias ou algo assim, nesse sentido. Então, quando veio a pandemia, elas foram obrigadas a se ver, bom, como é que eu vou vender? Então, muitas conseguiram adentrar aí nessa questão das vendas online. Sendo que essa venda online, quando a gente chama da venda online, não é um e-commerce como a gente pensa de grandes empresas, com página na internet, onde você compra através da internet. Muitas dessas vendas online, que até já existia também antes da pandemia, é feita por WhatsApp, por Instagram, sendo que muitos desses Instagram não tem uma loja virtual, como a gente vê no e-commerce, ou o pessoal que vende por dropship, né? E aí tem lá o seu Insta todo organizado, com uma loja virtual, né? Então, isso, mesmo dentro, mediado pela tecnologia, tem também essa coisa de coloca as fotos lá no Instagram, a pessoa entra em contato pelo direct, né? Não é uma loja virtual. Então, tem também essa informalidade, vamos dizer assim, mediada pela tecnologia. Então, por exemplo, eu me lembro que algumas relataram assim, eu tive que entrar nas vendas online para conseguir, né? Então, algumas que tinham contatos com clientes que já vendia por WhatsApp conseguiram manter isso, outras entraram. E outras relataram que, por exemplo, perderam clientes, porque elas entraram no Instagram ou alguma venda online nessa linha informal, né, que eu estou falando, mas aí, como o cliente não tinha contato com elas através da tecnologia, acabou indo comprar em outros fornecedores e aí houve essa perda desse contato. Então, houve uma perda de, vamos dizer assim, de clientes aí nesse sentido. Então, tem essa dificuldade aí por conta dessa coisa da informalidade, talvez do acesso, né, essa questão digital, né? Muitas não têm computadores, é mais pelo celular mesmo, então esse contato através dos chats, né, dessas redes sociais, como assim dizer. Não sei se eu respondi. Agora, por exemplo, mais um pouco do contexto, o Calçadão Miguel Arraes, ele nasceu, é um centro de compras que nasceu, a feira era muito grande lá em Santa Cruz, e foi criado um centro de compras chamado Moda Center, e aí era pago, as pessoas compraram os seus boxes, enfim. Sendo que tinha muito feirante que não tinha poder aquisitivo para comprar boxe no Moda Center, e aí criou-se ao redor uma feira que foi chamada Feira do Poeirão. Em 2014, o governo, com iniciativa de outros empresários locais e do governo do municipal e estadual, construíram o calçadão Miguel Arraes para agregar aí esses feirantes, né? E aí é uma área de 25 mil metros quadrados, que tem 3 módulos, com 3.480 boxes, né, aí nessa área, com um estacionamento também bastante grande, de 7.800 metros quadrados. Então, é bastante grande aí. Denise, eu acompanhei o trabalho de uma aluna, né, que explorou um assunto muito semelhante ao teu, né? Na verdade, a gente tratou de empreendedoras, mulheres afrodescendentes de comunidades aqui em São Paulo. E um dos pontos que emergiu na nossa pesquisa foi um financeiro, mas um financeiro que parece que estava muito conectado à questão destas mulheres serem empreendedoras, mas não porque elas escolheram ser empreendedoras, né? Elas foram, de certa forma, forçadas. Como elas conseguiram, né?
trazer o pão para dentro de casa, né? E uma coisa que ficou muito clara para gente foi essa questão da educação que você citou agora, porque a maior parte dessas empreendedoras, elas sequer conseguiam separar o que era o dinheiro, das contas pessoais delas e o do negócio. E aí, a hora que veio a pandemia, então, assim, elas iam levando isso, né, com alguma dificuldade, né, mas ia tocando. E a hora que veio a pandemia, aí isso foi, assim, o fim do negócio até certo ponto, né? Porque aí elas não tinham mais esse controle entre o caixa do negócio e o caixa pessoal. Era um dinheiro só, né? Tudo você vai ganhando durante o dia, você já vai gastando para levar comida para casa à noite. E aí, veio essa questão financeira muito forte. E eu vi que você colocou essa questão financeira ali, mas assim, você não deu tanto destaque para essa questão. Eu não sei se você teve essa mesma impressão da tua pesquisa. Sim, sim. A própria lógica lá de trabalho é uma lógica de feira, né? Então, tira o pedido no caderninho, anota o que vendeu na caderneta, né? Não tem fluxo de caixa, se mistura o dinheiro, né, pessoal, vamos dizer assim, com o que entra de renda. Então, muita dessa coisa da lógica da gestão ordinária, né? Também do saber do cotidiano, sem muitos parâmetros de gestão mesmo aí nesse sentido, né? Então, tem também esse aspecto, né, de se misturar, né? E o próprio negócio se mistura com a casa, né? Então, o negócio, os fabricos são na residência, né? A gente tem até um outro estudo que está citado aí nesse artigo, que fala justamente dessa coisa da mistura do negócio e no próprio ambiente familiar. E que isso as mulheres citaram como sendo uma vantagem, que possibilita que elas consigam ter um trabalho produtivo, né? Porque aí dentro da lógica da divisão sexual do trabalho e que as mulheres elas são condicionadas também a atuar no trabalho reprodutivo, ou seja, o cuidado com a casa, com a família, com os filhos, e o fato delas terem o fabrico dentro do próprio ambiente do lar permite que elas consigam gerar uma renda. Porque se elas fossem ter que sair de casa para ter um trabalho carteira assinada, elas não conseguiriam, né? Então, tem muito dessa mistura, dessa falta de separação do dinheiro. Agora, o que acontece? Como a maioria das entrevistadas, e como a gente pegou lá em loco o Calçadão Miguel Arraes, elas já tinham um negócio, então elas não entraram com a confecção por conta da pandemia, né? Não empreenderam, como assim dizer, por conta da pandemia, né? Já tinham aí esses empreendimentos. Mas o fato de adentrarem na confecção é porque a própria região tem essa cultura, né? Você andando nos bairros, você vê o pessoal nas calçadas costurando, ou tirando pelo das roupas, ou cortando, enfim, ou algo nesse sentido. E aí tem muito dessa mistura e que gera também certa dificuldade para elas, né? Se manterem. Agora, eu acho que tinha um ou duas entrevistadas que tinham começado o negócio, coincidentemente, ali naquele momento que veio logo a pandemia. E aí, o relato delas é como elas não tinham uma certa estrutura e conhecimento do negócio, elas sofreram mais do que as outras que já estavam atuando ali no Calçadão Miguel Arraes há mais tempo, na confecção. Alguém quer colocar mais uma perguntinha ainda? A gente tem tempo aí para mais uma. Então, eu posso finalizar. Primeiramente, Denise, Rodrigo, parabéns. Rodrigo, Sim, fala, Cíntia. eu queria sim pedir desculpa, mas houve alguma confusão, porque eu e o Rafael somos do tema de simbolismos, e nós não fomos avisados que a gente seria moderador. Na programação, eu fui olhar agora, está o nome do Rafael, mas o Rafael está em outra seção de simbolismos, então acho que houve uma confusão.
e eu não preparei porque eu não estava como moderadora, né? Eu até fui checar na programação agora se eu tinha passado batido, mas realmente não está comigo, tá? É só para desfazer assim, para não pensar né, que eu, que eu fiz alguma desfeita, alguma coisa, não é nada disso. E agora que a gente está conseguindo aqui acessar na USP, eu estou aqui dentro, tá bom? Desculpa mesmo, tá? Imagina, professora. Obrigado, professor. Então, até só para a professora saber a dinâmica, a gente está passando os vídeos primeiramente, né? A Vanessa é a assessora dessa sessão, eu sou o suplente. Então, e daí, logo após o vídeo, a gente já está abrindo para um debate. Mas o professor pode ficar à vontade para discussão e agradeço pela participação, né? Então, Denise, só finalizando, parabéns pela sua temática, é uma temática muito relevante. A gente tem até alguns professores, eu sou da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, então ali a gente estuda mais essa questão de como a tecnologia está afetando o mundo do trabalho, num contexto mais social também, voltado mais para a precarização do trabalho. Como eu disse, né, também antes para a Joelma, eu estou entrando agora nessa área de estudos organizacionais, na minha linha de pesquisa, então falar mais sobre a sua temática mesmo, né, uma análise que eu fiz ali da minha leitura, iniciando que você traz muito bem essa questão do impacto da pandemia ali em Santa Cruz com as mulheres, né, da área da confecção. Essa questão de você focar nas mulheres eu acho muito interessante porque é uma temática que está muito relevante nesse momento, ainda mais quando você fala dessa questão da dificuldade econômica, essa sobrecarga da dupla jornada, que querendo ou não, a mulher sempre teve e infelizmente continua tendo. Você fala muito bem sobre essa questão dos impactos psicológicos, como que elas acabam negligenciando essa questão também da saúde mental. O seu texto ele traz uma visão ali muito abrangente sobre essa questão dessas dificuldades, adversidades que essas mulheres enfrentam e também essa necessidade de um apoio mais, tanto de políticas públicas quanto o apoio psicológico, o financeiro também. E quando você fala ali dessa questão de quando elas migraram ali no meio da pandemia para o e-commerce, como essa estratégia de sobrevivência, foca muito nessa questão dessa barreira estrutural, de como elas têm dificuldade de fazer essa migração, né? De como essa formalização aí a falta dessa proteção social, digamos, do Estado, esse apoio, ele acaba afetando essas mulheres. E para finalizar ali essa reflexão que você traz sobre essa socialização do gênero com o trabalho domiciliar, dessa questão mais dessa transição, dessa tradição que a gente tem intergeracional de que a mulher precisa cuidar além de trabalhar, ela tem que cuidar da casa porque a mulher que cuida da casa é algo muito muito relevante, é uma contribuição bem importante para a gente entender um pouquinho sobre as limitações que essas mulheres enfrentam também, né? Então, parabéns pela temática. A forma que você também trouxe mais dados ali, falando um pouquinho sobre o contexto, também foi muito relevante para a construção do seu trabalho. Parabéns. Obrigada, Rodrigo, obrigada. Uma coisa que você ressaltou é a questão da falta de apoio. O próprio polo de confecção lá do Agreste pernambucano nunca cresceu de forma natural mesmo. Não foi uma coisa estruturada, não teve apoio governamental, né? Foi uma coisa de necessidade mesmo da região e foi crescendo aí, se modernizando ao longo do tempo. Obrigada. Bom, vamos passar para o próximo artigo. Muito obrigada, Denise, por compartilhar aqui seu artigo com a gente. Bom, o próximo trabalho é Mulheres Negras na Luta, uma análise interseccional dos desafios de mulheres negras brasileiras para romper os regimes de desigualdades nas organizações. Compartilhar. Olá, sou Silvana de Oliveira Ramos, doutoranda da Universidade Federal de Uberlândia. Eu, juntamente com a professora doutora Cíntia Rodrigues de Oliveira, elaboramos o artigo Mulheres Negras na Luta, uma análise interseccional dos desafios de mulheres negras para romper os regimes de desigualdade nas organizações. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Brasil, CAPES, com Código de Financiamento
001. Bom, começamos a introdução do trabalho trazendo o contexto das mulheres nas organizações. Elas são a maioria da população economicamente ativa, com 52,7%, e simultaneamente a maioria das desocupadas, com 53,4%, sendo 35,5% de mulheres negras. Quanto às remunerações, as mulheres recebem 22,3% menos que os homens, e as mulheres negras recebem 39,6% menos que as mulheres não negras. Joan Ocker destaca que todas as organizações possuem regimes de desigualdade, independente das suas intenções igualitárias. Porém, as bases das desigualdades variam, o que reforça a importância de adotar a interseccionalidade como lente analítica. Esse trabalho está alinhado ao ODS de igualdade, ODS 5 de desigualdade de gênero e ODS 10, que incentiva a redução das desigualdades. Bom, o objetivo geral do estudo é compreender os desafios de mulheres negras brasileiras para romper os regimes de desigualdade nas organizações. O estudo foi desenvolvido a partir do terceiro episódio do documentário Como Ela Faz, intitulado Racismo Perverso, Desigualdade Racial Moldou Vida de Mulheres Negras. Aqui eu apresento as atrizes centrais do documentário, as participantes centrais do documentário. Entre elas, Djamila Ribeiro, Preta Rara, Rosiane Borges, Nina Silva, Jaqueline Silva e Adriana Barbosa. As abordagens conceituais e teóricas se pautaram nos conceitos de gênero, raça, classe, regimes de desigualdade, racismo, pacto narcísico da branquitude, interseccionalidade como ferramenta teórica e metodológica e o conceito de poder. Os procedimentos metodológicos adotados foram a abordagem qualitativa, pesquisa documental e análise temática reflexiva. A partir da análise temática, identificamos desafios a partir de categorias. As categorias encontradas foram Mito da Democracia Racial, de Moura, 2020, Pacto Narcísico da Branquitude, Cida Bento, 2022, a objetificação do corpo das mulheres negras, a discriminação estética e os crimes contra a vida de mulheres negras. Algumas categorias foram pautadas no referencial teórico, que também foram identificadas a partir do documentário, outras foram baseadas somente no documentário. As subcategorias foram limites da representatividade, ausências negras no espaço de poder, sexualização do corpo de mulheres negras. Todas essas categorias e subcategorias foram pautadas, amparadas ali no racismo estrutural. As considerações finais do artigo. O artigo identificou as relações de poder e opressão impostas às mulheres negras e aprofundou essas violências. Os resultados das pesquisas contribuíram para que sejam articuladas estratégias no combate aos regimes de desigualdade, bem como ampliaram o debate de forma a gerar uma consciência social acerca dos desafios de mulheres negras nas organizações e, sobretudo, auxiliaram estudos interseccionais relacionados à temática, preenchendo a lacuna de estudos anteriores e direcionando a uma abordagem decolonial. A limitação do estudo consiste na restrição das situações apresentadas pelas participantes do documentário em estudo diante de diversas complexidades e situações de racismo estrutural sofrida por mulheres negras. Agradecemos a atenção. Bom, vamos lá? Alguém quer começar? Alguém quer fazer alguma pergunta para a Silvana? Bom, então eu vou começar, né? Na verdade, eu já estive com a Silvana ontem, né? A gente participou da sessão Sapiens juntas e eu fiquei desde ontem pensando, porque
Eu achei particularmente muito interessante a forma, a, o material que você analisou, né? Eu achei muito interessante isso. Eu acho que às vezes a gente tá muito acostumado em pesquisa qual, em pesquisa quant, faz entrevista, faz survey, e você foi para um caminho bastante diferente, né? Então, eu achei isso muito interessante. E acho que mostra como, às vezes, a gente tem outras opções, né, para fazer pesquisa. E fiquei pensando muito, inclusive porque ali você tem, como a gente conversou ontem, tem um recorte que está limitado ali, um documentário, né? E como poderia, de repente, expandir esse trabalho, porque acho que é um trabalho muito interessante, né? E aí eu fiquei pensando desde ontem, não sei se faz sentido, mas talvez um segundo passo dessa tua pesquisa é, porque ali você está falando de mulheres que tiveram sucesso, né? Embora você deixou bem claro ontem que o teu ponto não era tratar o sucesso delas, mas os desafios que elas passaram, né? Talvez agora com mais tempo, né? Como ali foi como você comentou ontem, um trabalho de matéria, né? De disciplina do teu curso, de repente você fazer um recorte de outras mulheres que não chegaram nessa posição de sucesso e entender, né? Se esses desafios são semelhantes ou não, acho que poderia ser algo interessante. Não sei se faz sentido aquilo que eu estou te falando. Faz sentido, sim. Como eu falei, era uma proposta de disciplina que a gente, eu e a professora Cíntia, no meio do caminho, decidimos submeter, porque achamos que ficou interessante a análise, né? E caberia trazer para cá. É, mas, embora assim, a gente trate de pessoas, de personalidades, né, bem conhecidas, esses desafios eles estão aí bem inseridos assim, em mulheres até desconhecidas, em mulheres que estão na luta. Então, assim, embora a gente trate exatamente essas personalidades, quanto mulher negra no mercado de trabalho, 90% do que foi falado ali eu já passei. Então, assim, é interessante, assim, pretendo ampliar, a temática é muito interessante, mas também há essa similaridade, sabe, mesmo com mulheres, algumas mulheres desconhecidas, sabe? É interessante, eu penso em ampliar, assim, mas devido ao tamanho, a gente tem que fazer realmente esse recorte. Uhum. Mais alguém quer fazer algum comentário para a Silvana? Oi, Silvana. Então, quero iniciar também parabenizando pela temática, uma temática muito relevante na atualidade, como há muito tempo deveria estar sendo. Vou fazer uma análise mais do texto. A Vanessa já te conhece ali, mas indo no contraponto dela, do que ela disse, é, o material que você pegou para análise é algo muito diferente da academia, e isso acaba sendo muito bom, que isso chama atenção e você consegue explorar o tema de uma maneira, sobre uma ótica um pouco diferente do que a gente faz, né? De, opa, vou aplicar um surf, fazer uma entrevista, como a Vanessa disse. Mas falando do seu texto especificamente, eu gostei muito da forma que você aborda, como você também trouxe agora na sua fala, sobre essa prática discriminatória dentro das organizações, né? Como isso acaba sendo invisível, a contribuição das mulheres negras ali, como quando se traz o seu texto, sobre como elas fazem e como, digamos, as mãos dos líderes brancos, eles tomam todos os resultados, eles ficam com todo, digamos, eles colhem todos os louros. No texto, quando se traz também sobre a ODS, focando nessa igualdade de gênero, essa redução das desigualdades sociais, também é algo muito relevante também para a atualidade, para a gente estar estudando esse contraponto entre a desigualdade, como isso ocorre dentro das organizações e como isso está, digamos, ali no papel, naquela ODS, para a gente atingir. E quando você faz essa crítica ali ao racismo estrutural e também à branquitude, quando você traz ali no contexto central do seu texto, que você aponta essas estruturas do poder nas organizações, como você disse,
essa violência simbólica, ela traz uma urgência para que a gente tenha digamos, um debate um pouco mais acalorado sobre como que a gente pode promover essa ascensão dessas mulheres negras, propor essas mudanças nas estruturas organizacionais. É, olha, como eu disse, o seu texto muito, muito bom. E eu foco no que a Vanessa disse. Você poderia, além de focar, digamos, nessas mulheres que tiveram sucesso, em como elas chegaram até lá, você poderia fazer esse contraponto de, opa, as que não conseguiram, o que será que a gente teve de problema no meio do caminho? Como que a gente pode discutir isso? Então, talvez uma outra ótica, né, discutir isso, uma outra ótica fazendo o contraponto entre as duas. Mais uma vez, parabéns pela temática e pelo texto. Obrigada. Só para reforçar que eu tinha até falado ontem que a proposta do texto não é trazer uma receita de bolo. Eu entendi o que você falou, mas assim, a, a proposta não é a gente pensar, trazer uma receita de bolo, como ultrapassar esses desafios, e sim pensar, refletir no que está por trás disso, no que está por trás da objetificação do corpo das mulheres negras, trazer essa consciência. Eu até falei que eu ia mudar o título, né? Fiquei pensando nisso a noite toda, como é que eu ia mudar o título para não trazer essa ideia de que eu estou passando uma receita de bolo de como ultrapassar esses desafios, sabe? Assim, agradeço imensamente os comentários. Vou repensar muito aqui o trabalho, pensei nisso a noite toda, e é isso. Muito obrigada. E é só para avisar, né, Vanessa, por ser um trabalho de disciplina, ele está muito bem escrito. Parabéns. Com certeza, Obrigada. muito bom. E assim, não deixa ele morrer, não, tá? E aí, inclusive, acho que essas tentativas de dar sugestões é porque talvez na hora de publicar você tenha ali uma dificuldade, dado o tamanho do recorte, né? Provavelmente você vai ter que pensar em alguma coisa a mais. Sim, agradeço também, além das opiniões, todas são relevantes, todas a gente vai pensar junto. Agradeço a minha professora Cíntia, que me acompanhou nesse processo, né, e que me incentivou muito a submeter esse trabalho. Pessoal, eu estou tentando achar aqui o botão de levantar a mãozinha, mas eu tive que mudar para o celular, porque no tablet eu não estava conseguindo falar. Então, eu queria assim destacar, eu venho trabalhando com abordagens críticas e muito subjetivistas, e eu assim vejo que o mérito do trabalho da Silvana também, um outro mérito, ela apontar essa subjetividade, porque ela está falando dela, né? Então, e isso na nossa área é muito importante, né? Uma investigação que realmente importa para os pesquisadores, porque com certeza os resultados, as aplicações vão ser mais consistentes. E realmente, quando a gente está nessa abordagem mais crítica, a gente não está assim voltado para a solução, porque a gente entende que a solução é justamente, ela vai ser, em algum momento ela vai emergir justamente dessas reflexões que a gente faz, né? Dessa, dessas temáticas, né? Mais reflexivas, temas sensíveis, trabalhar com esses temas sensíveis. Então, assim, o mérito da Silvana também é ela trabalhar com aquilo que incomoda a realidade dela, né? Que ela vive. E não é só dela, né? Isso aí se estende, né, a um conjunto de mulheres, de outras mulheres negras, de outras mulheres pardas, de outras mulheres indígenas, de outras mulheres com outras, né, de outras categorias também. Então, mas a gente vai pegar todas essas sugestões e vamos avaliar, sim, e com certeza melhorar. Obrigada, pessoal. E desculpa aí os problemas aí do online. Imagina. Mais alguém quer fazer alguma colocação? A gente pode ir para o último? Bom, então vamos lá. Compartilhar aqui o último trabalho. Só um minutinho aqui que o vídeo saiu do lugar.
Bom, deixa eu falar aqui. O título dele é Diálogo Sino-Brasileiro: Desafios de Comunicação em Empresas Chinesas no Brasil. Olá a todos! Hoje nós vamos falar sobre os desafios da comunicação que os executivos enfrentam ao trabalhar com empresas chinesas no Brasil. Eu sou a Vanessa Martins dos Santos, sou doutoranda na Fundação Getúlio Vargas, e esse trabalho, que foi intitulado Diálogo Sino-Brasileiro: Desafios de Comunicação em Empresas Chinesas no Brasil, foi desenvolvido em uma parceria com os meus colegas, o Roberto Monteiro Júnior e o professor Carlos Eduardo Lourenço. Somos todos da Fundação Getúlio Vargas. Falando um pouquinho do nosso contexto, a relação entre Brasil e China, ela tem se intensificado muito nos últimos anos, especialmente no comércio e nos investimentos. A China é, atualmente, o terceiro maior país investidor no mundo e tem se posicionado como um parceiro estratégico do Brasil, especialmente nos setores de energia e petróleo. Mas a presença das empresas chinesas no Brasil ainda é relativamente nova. E a comunicação entre os profissionais de diferentes origens culturais gera grandes desafios, né? Que é exatamente o foco do nosso estudo. Então, o objetivo do nosso estudo foi explorar as experiências de comunicação entre os executivos brasileiros e chineses e empresas chinesas que operam no Brasil. E a nossa pergunta de pesquisa é: como os executivos brasileiros percebem e descrevem suas experiências de comunicação com executivos chineses? Né? Então, nós queremos entender como essas interações culturais e linguísticas afetam o ambiente de trabalho e quais estratégias são mais eficazes para superar essas barreiras. Para sustentar a nossa análise, nós realizamos uma revisão da literatura, na qual nós revisamos conceitos de comunicação intercultural e de aspectos de linguagem nos negócios. Né? A comunicação intercultural, ela envolve a interação entre culturas distintas e é estudada por uma série de disciplinas, incluindo antropologia, sociologia e estudos de negócios. Um conceito fundamental para o entendimento das relações de negócios entre Brasil e China é o Guanxin, né? O Guanxin, ele se refere a uma rede de relações baseadas em confiança mútua e obrigações sociais. Essa abordagem é bastante diferente da forma como as relações são vistas no Ocidente, onde o feedback direto e a tomada de decisões são mais comuns. Por isso é muito importante a gente entender esse conceito, que é parte da cultura chinesa e como eles usam, né, esse esse conceito nas relações comerciais também. Bom, falando brevemente sobre a nossa metodologia, foi utilizada uma abordagem fenomenológica nesse estudo para investigar as experiências dos executivos brasileiros, né? Então, foram entrevistados 3 executivos, né, de alto nível, de C-level, que trabalham em empresas chinesas. E a escolha dessa metodologia, ela foi muito importante porque ela permite captar as nuances das experiências vividas pelos entrevistados, né? O que traz para a gente uma visão mais detalhada de como essas interações culturais e linguísticas se desenrolam no dia a dia de trabalho. E aqui compartilhando com vocês um pouquinho dos nossos resultados, né? Com base nas nossas entrevistas, nós identificamos 5 temas principais que descrevem os desafios da comunicação enfrentados pelos executivos brasileiros, que são o idioma, as estratégias de comunicação, as relações humanas, os feedbacks e as reuniões. Então, vamos falar brevemente de cada uma. Bom, começando ali pelo idioma. O inglês é amplamente utilizado como idioma oficial nessas interações diárias. No entanto, a proficiência dos executivos chineses no inglês varia bastante, o que frequentemente resulta na necessidade de tradutores durante reuniões importantes. Né? Falando um pouquinho aí da estratégia de comunicação, os executivos brasileiros mencionaram a importância de usar recursos visuais e a repetição de mensagens como formas de superar as barreiras linguísticas. Também destacaram que em algumas reuniões os chineses utilizam o mandarim para ganhar tempo nas discussões. Então, eles discutem entre eles em mandarim e o tradutor
ele só traduz a parte que é desejável por eles, né? Falando um pouquinho do que a gente chama de relações humanas, aparece aqui o conceito de Guanxin, que é central nas interações com chineses, onde a confiança e as redes de relacionamento são mais importantes do que a hierarquia formal. Os brasileiros têm dificuldade de entender e se adaptar a essas redes, de certa forma informais, né? Porque ela rompe ali a hierarquia formal, mas os executivos eles relataram nas entrevistas que isso é fundamental reconhecer essas relações, entender como isso funciona para o sucesso das negociações, né? Temos aí também o feedback, né? Diferente das práticas ocidentais, o feedback direto é raro nas empresas chinesas. As correções elas são feitas de maneira sutil e apenas dentro de relações de confiança, o que deixa os executivos brasileiros bastante confusos e perdidos sobre suas performances. E por fim, as reuniões. As reuniões com executivos chineses geralmente são rituais simbólicos, onde as decisões já foram tomadas antecipadamente. Elas são apenas uma forma de celebrar essas decisões, né? E não um espaço para debate ou negociações, como os brasileiros estão acostumados. Bom, por fim, chegamos à nossa conclusão. Então, apenas repassando os principais pontos, né, como recomendações para os executivos, que é inclusive uma das contribuições do nosso estudo, é que eles precisam estar preparados para se comunicar em inglês, mas que mesmo assim precisam desenvolver outras técnicas. É importante entender que as relações são baseadas em confiança com os chineses e que o feedback não vai acontecer como se está acostumado no mundo ocidental. Um outro ponto importante também é que as reuniões são cerimônias de celebração e não para a tomada de decisão, tá? Por fim, nossos estudos têm algumas limitações, né? Foi apenas entrevistas com executivos brasileiros, não teve um estudo com executivos chineses, e ele contribui para a compreensão desses desafios, faz recomendações, né, para os executivos e amplia a literatura sobre o tema. É isso, gostaria de agradecer a todos pela atenção e pelo interesse. Muito obrigada. Vamos lá, pessoal. Alguém quer começar? O ruim da gente ter participado de uma sessão anterior já foi comentado, é isso, né? Parece que a gente já falou tudo, né, sobre o artigo. Vanessa, eu posso começar. Vamos lá. Então, posso dizer que a sua temática foge um pouquinho do que eu estudo geralmente, que eu estudo mais essa questão das relações de trabalho voltadas, digamos, tanto como disse anteriormente, para a precarização, para a plataformização, mas um ponto legal que você trouxe ali, que é algo que eu gosto e que realmente é algo muito interessante, é essa questão da comunicação, né? Entre os C-levels aqui do Brasil, né, e entre os chineses. O que me chamou muito a atenção, então, foi essa relação de comunicação intercultural, né, entre os brasileiros e os chineses, nessa questão mais voltada para a internacionalização das empresas. Eu gostei muito da abordagem que você utilizou, a abordagem fenomenológica, porque você consegue realmente, como você trouxe ali no seu texto, você trouxe também no seu vídeo, você consegue compreender melhor essas experiências, né, dos executivos, a forma que eles vivenciaram isso acaba sendo mais nítido. Quando você traz também essa questão do Guanxi, eu achei muito interessante essas relações pessoais, essa rede de confiança. É algo muito novo para mim, eu não sabia que era dessa maneira. Eu achei que eles atuavam da mesma maneira que aqui no Brasil. Você vai para uma reunião para a tomada de decisão e não apenas para, digamos, como você trouxe ali, como algo mais ritualístico, de você apenas informar e não discutir, celebrar apenas o acordo. Então, achei algo muito interessante esse contexto que você traz. E daí, sobre os pontos que você trouxe ali na sua pesquisa, né? Até anotei aqui, quando você fala ali do idioma, das estratégias de comunicação, as relações humanas, o feedback e essas reuniões, né? Finalizando ali com o conceito de Guanxi, eu achei muito bom,
essa questão que você trouxe também sobre você utilizar o inglês como língua comum, e o tradutor traduzir apenas o que os chineses precisam. Isso é algo novo também, mas é algo muito relevante para a gente discutir. Porque tem essa questão, quando a gente tem a comunicação, a principal barreira é o idioma, sempre é o idioma. Então, quando você está ali falando em mandarim e, digamos, o brasileiro não está entendendo, então tem essa falha da comunicação. Você trouxe isso muito bem. Finalizando ali, você enfatiza essa questão dessa comunicação intercultural, que ela precisa ser entendida de uma forma mais multidisciplinar, que tem que haver digamos, um debate maior entre a psicologia, a administração, ali voltado mais também para essa comunicação intercultural. E quando você finaliza ali trazendo deixa eu só anotar aqui. Você falou da necessidade de adaptação dos executivos brasileiros a essas peculiaridades que entre as relações entre a China, voltando também para a metodologia fenomenológica, você traz essa questão de a gente precisa ter cautela para minimizar a subjetividade do pesquisador. Quando você traz isso, eu acho muito interessante, porque a gente precisa entender os dois lados. Você não consegue entender apenas, ou apenas o lado da China, ou apenas o lado do CEO brasileiro. Então, achei muito relevante seu tema, é algo muito novo para mim. Então, voltei mais ali, digamos, para a parte temática do que você discutiu. Mas, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Bom, o Roberto chegou agora, um pouquinho em cima da hora, né? Perdão, Mas, gente, Roberto, perdão. imagina, acontece, né? Acho que eu comentei com vocês, né? O Roberto estava. Ele trabalha, né, numa organização como essa, inclusive por isso ele teve acesso a essas pessoas para fazer essa pesquisa, e ele foi chamado para uma reunião e não tem muita margem, né, para dizer não. Mas, inclusive, Roberto, assim, não quero te jogar na fogueira, mas, assim, a- os pontos do Rodrigo era muito em cima dessa questão do uso do mandarim, né? Como eles usam isso, e a questão do guanxi. E eu acho que você conhece isso com uma propriedade muito maior que eu. Se você quiser comentar um pouquinho, acho que seria bastante interessante. Vamos lá. Bom, vou dar um exemplo do mandarim. Acabei de sair de uma reunião de conselho agora, por isso que é a única reunião que eu não consigo remarcar. Eu peço desculpa. E aí, por exemplo, quando a reunião é com um chinês, representante do acionista, um executivo graduado, ela é em mandarim. Eles tipicamente não falam inglês, ela é em mandarim e com tradutor. E tem algumas coisas interessantes que, por exemplo, você faz a apresentação, eu estava apresentando uma matéria, e, e aí eles conversam entre si por muito tempo, e na tradução ok, eles concordaram, não, detalhe só aquele número, depois de 25 minutos de conversa, de deliberações, e você não tem a menor ideia do que aconteceu ali. Então, é muito complicado esse uso do mandarim. Com executivos não tão graduados, né, que estão mais na operação, aí vem o inglês. Aí fica mais fácil porque eles fazem questão de entender e ser entendidos. Não tem muito esse, essa questão. Também tem uma questão que a gente colocou ontem, que aparece aí nas entrevistas. A hora que a gente identificou isso, os brasileiros também acham que falam inglês muito bem e que os chineses não falam inglês. Então, a gente fala tem ruído na comunicação Brasil-China quando é inglês, culpa deles. Bom, eu só ouvi a abordagem fenomenológica, mas talvez isso não seja em todos os casos verdade também. Talvez a gente também aqui no Brasil tenha uma certa dificuldade de falar inglês também. Isso prejudica um pouquinho, porque é por isso que quando tem que ter uma reunião em que você queira entender e ser entendido, é uma reunião com um tradutor em mandarim, em português. Só que é uma tragédia, né? A gente está acostumado aqui, ó, como a gente está falando. Agora, imagina eu ter que parar de falar agora, aí alguém vai lá. Aí volta. É uma reunião assim que, no mínimo, dura o dobro. Né? E aí o brasileiro acaba tendo muita dificuldade do que a gente entrevistou de participar disso. A questão do Guanxi,
questão do Guanxi, ela é super complexa para a gente, porque primeira coisa que eu aprendi, no Guanxi, eles, que é o grupo de relacionamento, podemos chamar assim, tudo, eles fazem tudo. E fora do Guanxi, é uma relação muito difícil. Então, você tem dois mundos, né? Você tem dois mundos, e as pessoas que entram dentro do Guanxi, elas estão numa rede de relacionamento, de proteção, de confiança, de conforto psicológico, inclusive. Só que para fora do Guanxi, não tem. E o Guanxi não é só uma relação de troca. Até a gente identificou, né, Vanessa, que a gente precisava acessar mais a literatura chinesa sobre Guanxi. Pegar materiais em mandarim e traduzir. Porque eu acho que ainda a literatura ocidental, ela não entrou no Guanxi profundamente. Eu vou aqui arriscar um negócio. No Guanxi, o, o chinês, o indivíduo não se entende como indivíduo, ele se entende como parte do todo. Isso vem lá do confucionismo. Não é de agora, assim. Ele é parte de um. Ele não tem, por exemplo, em termos práticos, você explicar para o chinês e você tem uma meta individual numa empresa, ele fica maluco. Ele, como assim? É uma empresa. Como é que você tem objetivos próprios dentro de uma comunidade? Isso é inconcebível. Isso tem efeitos práticos, né? Quando você vai discutir remuneração variável, né? Dentro de uma empresa. Então, todas as entrevistas apareceram isso, né? Que você tem dificuldade de explicar o indivíduo quando ele não se sente indivíduo, ele se sente parte de um coletivo dentro do Guanxi, né? Então, mas eu até peço desculpa que eu também é difícil. O Guanxi daria, nossa, outro mundo assim para explicar, mas é mais ou menos assim, o que a gente tocou, né, para nível do Guanxi. Muito obrigado, Roberto. Até queria parabenizar a Vanessa, Roberto, pelo trabalho. E realmente, quando o Roberto trouxe mais essa realidade, a gente vê a importância da comunicação que eu estava falando para a Vanessa, Roberto, que a principal barreira que a gente tem numa relação, uma negociação, é essa questão da comunicação. Então, quando você falou ali, opa, eu preciso de um tradutor, acaba me perdendo, alguma coisa acaba sempre se perdendo. E olha, agora sim, ainda mais parabéns pela temática. Como você disse, se você for analisar o Guanxi, você tem uma tese de doutorado aí tranquilamente para estudar essa relação entre comunicação empresarial. Então, mais uma vez, parabéns pela temática, parabéns pela escrita do texto, que ele está muito bem detalhado e muito bem escrito. Obrigado. Alguém quer fazer mais algum comentário para a gente fechar essa sessão? Bom, então eu coloquei aqui novamente o link para avaliação da sessão. Pedi, por favor, para todo mundo responder. Queria agradecer a participação de todo mundo. Acho que foi uma sessão muito rica, trabalhos muito interessantes, que trabalharam o tema da inclusão de formas tão distintas, né? Muito obrigada a todos. Rodrigo, quer fazer alguma consideração final? Eu só agradecer a todos, agradecer a você também, Vanessa, pelo jogo de cintura que teve no decorrer da sessão. Parabéns, espero te encontrar novamente. Obrigado, pessoal, também. Um ótimo dia a todos. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Não deixe de Obrigada. responder a avaliação. Tchau, tchau. Tchau.